Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria iniciar esse vídeo aqui com uma frase inicial, que é a seguinte: o desprezo do Estado pelo povo virou na França uma sangrenta revolução. Bom, o título do vídeo que eu falo hoje é o seguinte: quando o Estado não existe, ou seja, a ausência total do poder do Estado. É isso que eu quero dizer. A eterna farsa das privatizações, mostrando que a cultura e a formação do capitalismo sempre foi sobreviver às custas do Estado. Durante anos, os políticos destruíram quase toda a máquina pública. Hoje, nós temos a falência de quase todos os serviços públicos, principalmente saúde e educação. E temos no Rio de Janeiro a falência do próprio Estado, que nem dinheiro tem para pagar ao funcionalismo. Tudo isto é o resultado do conluio, da corrupção e da entrega dos serviços públicos às empresas privadas. Em suas medíocres argumentações, os políticos entregaram o Estado nas mãos das empresas privadas, alegando que elas fariam o serviço melhor. Quer dizer, essa justificativa aí é como se o político se automediocrizasse, ou seja, ele provar que é incompetente, que não consegue administrar e passa para terceiro. Esse é o recado que é dado a todo cidadão. Quando o político mediocriza o serviço público, né, subestima, trata o serviço público como competente, é que o primeiro incompetente é ele. Isso está provado, né, dentro do que a gente vê diariamente aí, é que um político trabalha terça, quarta e quinta. O restante da semana ele não faz mais nada. Quer dizer, é um parasita da nação. Essa é a realidade que a gente vê todos os dias. E fazendo um país que todos nós está vendo. Não é um país, é uma colônia chamada Brasil. Bom, tudo isto é o resultado do conluio e da corrupção e da entrega dos serviços públicos às empresas privadas. Em suas medíocres argumentações, os políticos entregaram o Estado nas mãos das empresas privadas, alegando que os serviços públicos seriam melhor feito pelas essas empresas privadas. É isto que estamos vendo como resultado. No entanto, temos confirmações diariamente mostrando o fracasso e a total incompetência que, somados a todos estes fatos, trouxeram para dentro do Estado a corrupção generalizada. Mas que fique claro, no entanto, que o pior não é o que se deixa corromper, mas sim o que corrompe, pois se aproveita das fraquezas dos outros para poder chantageá-los. As empresas de ônibus do Rio de Janeiro, somados a 2 governadores bandidos que vêm há mais de 12 anos fazendo a desgraça e o inferno na vida dos trabalhadores e de todos aqueles que se utilizam dos transportes, que deveria, em verdade, ser só administrados pelos serviços públicos, e, no entanto, para a infelicidade de todos os cidadãos, é administrado pelo setor privado. O que deveria haver de imediato é uma intervenção federal em todo o sistema de transporte do Rio de Janeiro,
já que os dois governadores que tivemos no Rio de Janeiro foram o tempo todo os dois bandidos, um que já está preso e o outro que também já foi cassado e que também deveria estar preso. Esta intervenção no Rio de Janeiro não é uma novidade, já que foi feita pelo secretário estadual de Transportes, Brandão Monteiro, durante o governo de Leonel Brizola. Se isto não for possível, que no mínimo a justiça obrigue as empresas de ônibus a dar gratuidade nos transportes por um prazo mínimo de 5 anos, para pelo menos pagarem parte do prejuízo dado à população. E se as mesmas empresas não cumprirem, que se estatizem novamente os transportes públicos, o que era anteriormente no Rio de Janeiro, e que definitivamente o Estado assuma os transportes públicos para o bem-estar do trabalhador e de toda a população do Rio de Janeiro. Estas empresas, quando faziam seus aumentos anuais de passagens, se tinham que aumentar 2%, aumentavam 7%, ou seja, um acréscimo de 350% no aumento real das empresas, em conluio com os governantes. E o cidadão é que paga a conta. Vale esclarecer ainda que o trem, o metrô e as barcas não são de propriedade das empresas que mal administram e lucram rios de dinheiros com ela. E que todos os serviços de ampliações, compras de trem para supervia e metrô e compra de barcas é de total responsabilidade do Estado. Na verdade, estas empresas é como se fossem aqueles inquilinos que se utilizam o tempo todo de um imóvel e que depois entregam mesmo todo estragado. Temos ainda que citar o fato de que quando estas empresas de transportes ganham uma licitação, tem no seu contrato um tempo mínimo de 25 anos com direito à renovação por mais 25 anos, o que é um absurdo total. Isso nunca deveria acontecer, pois o Estado não tem a competência para fiscalizar, e mesmo que o tivessem, é muitos anos para essas empresas errarem várias vezes, sem serem punidos por isso. E quando chegam na hora de renovar o contrato, vem a chamada conveniência política, e os políticos fazem vistas grossas às falhas das empresas e a mantêm-as de novo no poder. A Supervia e o metrô tiveram já seus contratos renovados e, portanto, terão 50 anos para fazerem o que quiserem com todos nós usuários do mesmos. O que é mais repugnante para todos nós cidadãos que vivemos aqui no Rio de Janeiro é que o governo do Rio de Janeiro todos os dias manda as polícias saírem às ruas para matarem ou no mínimo prenderem bandidos. E no entanto, o que tem feito todos os dias é matarem o tempo todo as populações inocentes e até bebê na barriga de mulheres grávidas, como aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro. E no entanto, todo este show nada mais passa de uma grande violência e enganação com toda a população, pois o que o tempo todo estamos vendo no momento é que, quanto ao banditismo, ou ele está dentro da própria polícia, como nós
nós vimos recentemente aí de vários policiais sendo presos? Ou é o próprio Estado que aliou-se, no caso agora, o tempo todo a empresários bandidos e corruptos que têm dado provas de ser o maior bandido de todos os tempos? O Estado acabou. Um abraço a todos aqueles que me assistiram.